Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu vou trazer uma experiência para vocês aqui um pouco diferente. Nós vamos finalizar essa tela fazendo este barco aqui espatulado, na verdade técnica mista. Eu vou fazer o fundo aqui com o pincel e depois vou trabalhar com a espátula. Eu já deixei previamente feito essa parte, né, do céu aqui também, uma simulação de água. Por quê? Porque eu quero justamente dar ênfase nesta aula aqui no barco. E aqui eu estou trabalhando agora com três cores, o frangipane, o branco e um pouquinho do amarelo Napoli da Acrylex, tá? Eu estou fazendo a parte aqui que vai ser a parte mais clara do barco. Aqui nas pontas eu vou escurecer um pouquinho. Então eu vou definir mais ou menos como eu vou trabalhar o espatulado depois. Eu vou fazendo uma simulaçãozinha aqui, ó. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro. Então eu primeiro defino, né, alguns tons e depois eu venho trabalhando com a espátula. Trazer para vocês essa experiência. Ah, professor, mas você já fez aqui em algum momento um barco espatulado? Fiz, mas não era um barco bem elaborado como esse, com cabine e tal e tudo mais. É um barquinho um pouquinho mais simples. A dinâmica é praticamente a mesma, porém esse daqui também está no ambiente noturno, então é importante a gente ressaltar essas diferenças, porque embora semelhantes aí, existe bastante pontos aí em comum, né? Então eu vou trabalhando aqui, ó, vou dando uma definição mais ou menos, como eu vou trabalhar depois com a espátula, aqui na parte do meio, esse tom um pouco mais acinzentado, né, o que o frangipane proporciona. E aí, seguindo essa mesma levada, eu venho aqui, ó, a parte da cabine, tá? Eu tinha riscado ali com azul, então vou aproveitar que o fundo está molhado e já vou marcar aqui também, ó, essa parte da cabine e a outra cabine ali também. Vou colocar essa até um pouco mais clara para separar uma da outra. Depois eu separo ali na hora do espatulado. Aqui, beleza. Lembrando, isso é apenas um fundo que o professor vai fazendo para depois trabalhar de forma mais assertiva com a espátula. Agora eu estou misturando mais frangipane, mais escuro, para eu fazer a parte aqui da frente. Também o mesmo esquema. Seguindo ali a perspectiva. Aqui, aí vocês observam que eu estou deixando uma linha ali, que depois eu vou trabalhar esse contorno com um outro tom que não seja o frangipane. Talvez um azul, um violeta, enfim. Eu vou ver com qual que eu vou entrar aí. Beleza? Esse fundo já está feito. Aqui, do jeito que eu quero. Agora eu vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor. O professor sempre se perde um pouquinho nos pincéis ali. Já é de praxe, né? Para quem acompanha meus vídeos aqui no canal. Eu vou pegar agora um pouquinho de violeta com frangipane bem escuro e eu vou jogar aqui, ó, a parte de dentro do barco. Violeta com frangipane. Também só marcando ali. E aqui eu já vou aproveitar essa mistura e já vou fazer essa parte aqui, ó, do barco, que vai ser uma parte mais escura. É um contorno ali do barco que geralmente nós fazemos com uma outra tonalidade. E aí já deixo escapar um pouco aqui, ó, para ficar mais falhadinho também. Pois os acertos aí eu vou fazendo com a espátula. Aqui, vamos para cá também, fazer o biquinho. Essa parte está mais no escuro ali. Ok. Aqui também tem o telhadinho dessa parte aqui do barco. Beleza.
aqui e aqui. Bem solto. Então eu já vou definindo ali o contorno do barco. Lembrando, eu estou usando violeta com Cris de Paine. Mãozinha bem leve. Essa coisa de mão leve eu sempre falo nas pinturas do professor Marcos Venelli quando ele está fazendo o fundo das flores. Mas galera, mão leve mesmo. Às vezes a pessoa fala, mão leve, mas como assim, professor? Tem que treinar o peso da mão, principalmente quando você está trabalhando molhado no molhado. É a única maneira de você poder obter efeitos que geralmente você só conseguiria obter se a tinta tivesse seca. Então, deixando a mão leve, você consegue obter esses efeitos pintando a prima, né? Agora aqui a parte de baixo, ó, vou jogar violeta puro, ó. Violeta puro, fazendo contorno, seguindo a perspectiva. O que dá beleza nesses barcos, além das cores, né, que nós utilizamos, tal e tudo mais, o jogo de luz e de sombra, é a perspectiva também, ó. Você pode ver que ele começa, né, ele vai afunilando lá para o final, dando a noção de que ele está aqui meio que encalhado nesse banco de areia aqui mais escura, enfim, que na verdade está todo azulado porque estamos de noite, né? Aqui, galera, ó, opa, beleza. Vamos misturar mais aqui. Esse meu violeta está mordendo um pouco. A gente fala que está mordendo quando a tinta demora para se soltar na tela. Por quê? Já é um violeta mais antigo. Eu tenho algumas tintas antigas aqui, então acaba acontecendo isso. E aí eu não estou trabalhando nesse momento com óleo de linhaça, então eu estou misturando secante direto na tinta, o secante de cobalto. Muita gente fala, pode craquelar a tela. Não, não craquela não, galera. Já pinto há algum tempo com secante de cobalto e eu não tenho nenhum quadro do meu acervo craquelado. Mas eu não gosto de trabalhar com secante de cobalto. Tudo bem, pode não trabalhar, mas para mim funciona legal. Deixa eu esticar aqui o violeta no azul. Esse azul aqui para já dar uma misturada ali para o barco passar a fazer parte já da parte da água aí. Deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui para tirar um pouco essas marcas. Entrando aqui, marcando um pouco mais. Beleza. Agora vamos começar a trabalhar com a espátula. Irei pegá-la aqui, vou pegar o branco. Estou misturando com o amarelo Napoli da Acrylex. Eu sempre falo a marca da Acrylex no amarelo Napoli, que é o amarelo Napoli que eu mais utilizo, por causa da cor dele. Eu gosto muito da cor do amarelo Napoli da Acrylex. Agora eu vou começar a dar volume aqui, ó, com a espátula. Então vou chegar aqui com uma tonalidade mais clara e vou dar umas marcadinhas aqui, ó. Vou deixando uma distância ali, que depois eu vou entrar com o vermelho óxido ou o amarelo indiano para dar uma envelhecida naquela parte. Então aqui eu vou dar uma ênfase na claridade. E aqui na pontinha eu já vou dar uma escurecidinha com o próprio Cris de Paine aqui, ó. Ó, como eu trabalho com a espátula para baixo, tá vendo? Aqui. Lembrando que eu não posso dar muita claridade, porque a lua ali, vocês podem ver que eu fiz a lua bem tímida ali também, né? Então é um quadro mais escuro esse daqui, uma atmosfera mais escura. Por isso eu não vou entrar com muita luz aí, tá? Guarda noturno sempre nos prestigiando aqui. Agora eu vou jogar um pouco mais de amarelo Napoli aqui, ó, para justamente
diversificar um pouco as tonalidades aqui, para ele não ficar muito acinzentado, tá vendo? Eu já dou umas falhadinhas assim, ó, com a espátula. Aí já começa a ganhar mais identidade ainda o nosso quadro. Vamos agora fazer a parte das cabines ali. Mesmo princípio, aqui. Agora, para separar uma cabine da outra ali, eu faço isso daqui, ó. Beleza. Importante com a espátula é você trabalhar nos sentidos ali corretos, né? E também você separar um elemento do outro ali entre os contrastes de luz e de sombra. Vou pegar mais amarelo Nápoles aqui. Tomar cuidado para não acender ali demais a tela. Bacana. Vamos separar ali novamente, pegar o frangipane. Beleza. Olha como já vai ficando separado uma cabine ali da outra. Show de bola! Agora vamos para a cabine aqui da frente. Aqui também. Vou misturar um pouco de azul aqui. Tem que pegar mais frangipane que eu tô com um pouquinho aqui na tela. Então, deixa eu pegar mais. Aqui. Deixei as tintas todas ao meu alcance hoje. Às vezes eu tô gravando vídeo aqui e aí acaba a tinta na palheta e aí eu não sei onde eu deixei a tinta. Hoje eu me organizei mais, eu tô um pouquinho mais ligeiro. Ó, vamos lá. O professor viaja aqui também, né? Aqui. Isso, mais escurinho. Beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte já, ó. Aqui tem uma parte que é uma parte de sombra do telhadinho, antes de eu fazer o telhadinho. Aqui, ó. Então já vou jogando mais frangipane ali. Opa, o Zoe latiu, viu alguma coisa aí na rua. O Zoe hoje tá esperta aqui, não é dia de coleta de lixo, mas ela tá espertinha aqui. Tem dia que ela tá meia serelepe aí. Acho que é o tempo, tá muito calor aqui em São Paulo, esses dias. E aí, ela aproveita que eu tô aqui na garagem, ela não fica na casinha não, ela fica andando para lá e para cá. Olha aí, galera, como eu vou separando tudo entre luz e sombra. Frangipane, um pouquinho de branco, amarelo Nápoles, eu separando ali a parte mais escura da cabine, com a parte mais clara. Enfim, só trabalhando ali, isso porque eu não entrei ainda com os tons de amarelo indiano e também não entrei com os tons azuis. Vou começar a entrar agora. Agora eu vou pegar aqui o violeta puro, vou misturar com um pouco de azul ultramar. O Zoe tá me cheirando aqui. Tô fedido, Zoe? Tô nada, né? Tô cheiroso, fala aí. Ó. E vamos começar a fazer ali a borda do barco aqui na parte de cima. Jogando mais escuro. Vamos acompanhando aí a parte de perspectiva. O professor às vezes dá umas bugadinhas na hora que está falando assim, porque pintar e narrar ao mesmo tempo é bem desafiador para mim. Sempre falo isso nos meus vídeos, porque quando eu estou lá no Marcos é uma beleza, né? Lá eu só narro. O Marcos que se vira lá para pintar aquele monte de flor maravilhosa que ele faz, eu só vou narrando. Olha aí, galera, que efeito bacana que já ficou. Isso porque ainda a gente não jogou as luzes, a gente só está no fundo da espátula. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, a mesma misturinha que eu usei aqui, tá? O violeta com um pouco de azul ultramar, ó. A partezinha telhadinha ali, tá vendo?
E aí eu deixo ele sutilmente aqui, ó, passando um pouco, ó, do tamanho aqui da cabine. Ele sai um pouquinho para lá. Tem que ficar bem soltinho assim, tá vendo? Nada de deixar preso, nada de deixar muito certinho. A pintura impressionista tem dessas coisas aqui, tá? Então, beleza. Ah, tá faltando eu fazer a virada do barco aqui, ó. Beleza. Agora sim. Vou soltar mais a mão aqui. Bacana. Agora nós vamos fazer o seguinte. Essa parte aqui de baixo aqui, ó. Vou subir um pouco mais. Ficar um pouco mais com perspectiva. Jogar o violeta aqui. Uma quantidade maior. Beleza. Agora eu vou jogar uma luz aqui. E para isso eu vou utilizar o magenta da Gato Preto. Por que o magenta da Gato Preto? O magenta da Gato Preto ele é mais puxado para o violeta. Vou misturar um pouco de violeta também. Magenta da Gato Preto, violeta e um pouquinho de branco. Deixa eu ver para eu não clarear muito aqui. Aí vai ficar um tom meio lilás. Vou jogar o violeta direto, porque senão ele fica meio estranho, fica muito um roxo muito forte. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. E já vou deixando falhado assim, ó. Tá vendo? Ó. É mó barato, né? Parece que ele tá envelhecido, ó. Seguindo a perspectiva. Parece que ele está corroído ali pela maresia, né? Aqui, ó. Aqui. Eu já aproveito para dar uma soltadinha ali na mão, na espátula, né? Ó, vem até aqui, tá? Porque essa outra parte ali, ela tá no escuro. Vou acertando aqui. Alisar um pouquinho. Deixar essas partes de baixo mais falhadas. Olha que bacana, galera. Que efeito legal que vai ficando, tá vendo? Isso daqui é puro sentimento, tá? Você vai olhando e vai deixando. Só não pode sair da perspectiva. Só não pode sair da perspectiva. Eu vou limpar a espátula aqui. Dar uma misturadinha para cá. Fazer assim para que ele se funda cada vez mais ali com a água. Beleza. Agora eu pegar o violeta puro aqui. Aí, viradinha. Mais violetinha aqui também, na viradinha, que é a parte mais escura. Depois eu faço o mastro que ele tem aqui, né? Não sei se é mastro o nome, mas é a ponta do barco aqui. Beleza. Agora nós vamos fazer essas partes aqui. Então eu vou pegar... Deixa eu ver que mistureba que eu vou usar aqui, hein? Acho que eu vou trabalhar... Deixa eu ver aqui, um azul... Um violeta mais puro aqui. Limpei a espátula, deixa eu ver. Estou misturando violeta, branco e um pouquinho de azul cobalto. Vamos ver se vai ficar legal. Só na pontinha e deixa falhado também, ó. Legal, né? Aqui também, ó. Tá vendo? Bem falhadinho. Agora eu venho nesse daqui.
Bacana, né, galera? Agora, o do meio ali, eu vou dar uma incrementada na cor. Eu vou pegar o azul hortênsia, que é para dar mais destaque. O azul hortênsia. Depois eu vou ver se eu vou jogar mais. Tem um grande finale aí que eu vou mostrar para vocês. Agora o azul hortênsia aqui, também pegando, ó, bem na pontinha aí da espátula. Ó, monta bem leve, tá? Limpa a espátula, pego de novo. Lembrando que eu não tô caprichando na luz, porque estamos à noite aqui, né? Eu tô seguindo a atmosfera da tela aí. Se fosse durante o dia, né? Se fosse um quadro mais voltado para o período aí diurno, aí a gente trabalharia bem mais cores aí. Ó. Bacana, né? Vamos para cá. Mesma coisa. Deixa eu dar umas setadinhas aqui. Mão leve, respiração presa. Pra tudo dar certo. O negócio de prender a respiração funciona, viu? Deixa eu ver. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar umas nuances aqui com branco. Vou pegar um pouco de vermelho óxido transparente. Branco, vermelho óxido transparente e um pouco de frangipane. Vai ficar uma cor, um amarelo meio amarronzado aqui. Vocês vão ver na hora que eu jogar. Aqui, ó. Vou jogar um pouco de luz aqui. Envelhecendo ainda mais o barco, ó. Vou jogar pra cá. Toma cuidado para não encostar ali, para não contaminar com a tinta, porque tá tudo molhadaço ali, né? Aqui. Puxando ali, deixando mais envelhecido. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui também. Aqui eu só não vou encostar muito ali, porque eu tenho que deixar separada uma cabine da outra, né? E aqui também. Beleza. Agora eu vou pegar o estilo de Gran Pardo, um pouco de amarelo indiano, e vou dar uma envelhecida em algumas partes aqui do barco. Venho aqui na pontinha, ó, e puxo. Aqui também, dou uma puxadinha. Isso é fundamental para deixar aquela aparência de que a pintura deu até uma oxidada ali. Olha que legal. Tá vendo como ele fica com aspecto bem velho? Segredinhos da pintura revelados para vocês aqui. Tem que tomar cuidado para não fazer muito, para também não ficar envelhecidão demais. Bom, depende muito do gosto também, né? Eu prefiro não carregar muito, apesar que falando que prefiro não carregar e ao mesmo tempo estou carregando. Ai, ai, ai. Ó, aqui também. Tá faltando ainda as janelinhas aqui, daqui a pouco eu vou fazer, tá? Olha que legal, galera. Que aspecto bacana esse de envelhecido, né?
Vamos aqui no canto, aqui eu vou tirar um pouco essa euforia, acho que ele está muito claro ali, isso. Isso, garoto! Vamos fazer um ao contrário aqui. As marcas ao contrário, que eu estou tirando a tinta com a espátula, ó, para deixar também bem envelhecidão. Vocês viram que eu coloquei, agora eu estou tirando um pouco também, né? Para deixar bem bacana, uma cara bem legal. Agora eu vou aqui, preciso dar um arremate aqui. Beleza. Deixa eu jogar um pouco de luz aqui, uma luz bem sutil. Deixa eu pegar aqui. Ela não pode ser uma luz muito clara, porque aqui está na sombra, né? Mas precisa ter uma luzinha ali. Que é a parte do barco ali que está virada ali, né? A parte onde faz a curva ali da perspectiva, acompanhando a perspectiva do barco, ó. Tá? Deixa eu setar mais aqui. Porque aqui saiu um pouco fora do eixo aqui. O professor fazer uma correçãozinha aqui. O escuro, tinta escura, aí, beleza. Legal, deixa eu pegar o pincelzinho. Eu já dar uma acertadinha ali. Apesar de ter que ficar bem soltinho também, a gente tem que fazer algumas correçõezinhas quando necessário. Aqui, beleza. Joia, já ficou mais solto. Agora nós vamos fazer o seguinte, pegar de novo violeta, deixa eu ver se ele nos apareceu, não, tá aqui. Violeta puro, vou misturar com violeta puro com um pouco de vermelho óxido transparente. Vou vir aqui, bem misturadinho, e vou fazer essa parte aqui, essa madeirinha aqui na frente da embarcação aqui que une as duas laterais ali, ó. Bacana. Que barco envelhecido legal, né, galera? Show de bola. Deixa eu soltar um pouco aqui. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai jogar uma luz aí, né? Tem que ter uma luzinha de leve aí também. Pouquinha, mas tem, tá? Então eu vou pegar nessa mistura aí, eu vou acrescentar um pouquinho de amarelo de cádmio claro. Então eu tinha misturado o violeta com o vermelho óxido transparente. Agora eu separei um pouquinho dessa misturinha e acrescentei o amarelo de cádmio. É uma cor bem, é uma luzinha bem sutil, tá vendo? Acho que eu vou até clarear um pouco mais ali. E bem na pontinha, ó. Ou vai descendo, vai ficando falhada. Beleza. Deixa eu colocar mais escurinho aqui para separar aqui. Deixar bem marcada essa parte aqui, ó. Então, para separar ela do restante, eu uso a mistura que eu tinha colocado ali, então ela fica meio sobressaliente, tá vendo? Arremates ali no nosso barquinho. Violeta com o azul ultramar. Tem que caprichar, né, galera? Só deixei ele para ser feito agora. Vou pegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou marcar aqui, tá vendo? Vai ficar mais marcado ainda.
essa parte aqui, ó. Pronto, agora ele tá bem legal. E nós temos que fazer as janelinhas ali. Vou fazer as janelinhas agora. Cadê o violeta? O violeta permanente escuro. Vou novamente misturar com o vermelho óxido transparente. Como eu gosto do vermelho óxido transparente. Vou fazer aqui. Opa, deixa eu pegar bem na pontinha. Vou fazer uma janelinha aqui, ó. Só uma simulaçãozinha assim, tá vendo? Vou fazer duas aqui. Uma. Duas, né? Pronto. E vou fazer uma maiorzinha, mais larga aqui, ó. Que aqui ó, é a porta onde o cidadão do barco vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Bacana, né? Nosso barco envelhecido ao luar. E aí, agora eu vou usar um recurso aqui, que é o seguinte. Agora eu vou abusar um pouco. Vou pegar bastante branco. Não sei se vocês estão escutando um barulhinho, é a Zoe tomando água. A Zoe tomando água aqui do meu lado. Ai, Zoe que não para. Ó, vamos só na pontinha aqui, ó, ó. Tá vendo? Só uma marcadinha, violeta. Aí eu deixei mais branco, né? Só para, como se estivesse dando um reflexo do luar ali, ó. Tá vendo? Vou fazer isso aqui também. Bacana, né? Bem sutil. Vou fazer aqui na ponta aqui também, ó. Agora a Zoe tá cavando lá dentro da casinha dela. Ela cava de vez em quando a própria casinha. Aqui também. Um pouquinho irregular ali. Deixa eu jogar a parte escura aqui para corrigir ali. Legal. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar umas guias aqui no barco. Mas antes, deixa eu pegar meu pincelzinho aqui. Sem pressa e sem medo de ser feliz. Vamos pegar aqui o violeta, misturar com o azul. Escurecer aqui. Quanto mais ele ficar misturado aqui, melhor. Pegar um pouco dessa tinta que eu fiz, essa parte mais clara também. Pequenos reflexos ali. Para quebrar um pouco o gelo da parte azul ali, né? Olha que bacana. Deixa eu ver, ficou bonito, hein? Tá bem sutil, mas com bastante personalidade o nosso quadrinho aí, né? Vou pegar novamente violeta com vermelho óxido transparente. Vou vir aqui da ponta, ó. E vou puxar uma guia aqui, ó. Deixo falhado mesmo, proposital. E aí eu dou uma jogadinha assim, ó. Pra ela ficar como se a corda tivesse bem velhinha ali. Aí eu venho aqui, ó, jogo outra cordinha saindo daqui, ó, e virando, ó. Pego uma de novo, misturinha. De novo jogando aqui, ó. Ó, ela vindo pra cá, ó. Tá vendo? E
E vou também jogar outra guiazinha aqui, ó. Pá. Nosso barco tá bem representado agora aqui, ó. Bacana, né, galera? Essas marcas aqui, essas coisas, fazem toda a diferença, tá? E tem que fazer e largar. Às vezes uma outra coisa você corrige, mas a maioria das vezes não mexe muito não, que é para não estragar. Deixa eu ver se eu vou colocar mais algum elemento, se o nosso barquinho vai ficar mesmo nessa vibe aí bem envelhecida. Aqui dá ainda para fazer o seguinte, colocar um carinha aqui, ó. Geralmente esses barcos têm esses carinhas aqui, ó. Tá vendo? Também vou puxar a guia para cá. E vou puxar a outra guia para cá. Bacana. Vou deixar bem envelhecidinho ali também. Deixa eu deixar isso daqui um pouco mais evidente aqui. Beleza. Vou colocar um pouco de luz nela ali também, de forma bem sutil. Com a mesma mistura do amarelo de cádmio que eu coloquei antes. Bem sutil. Uma luzinha bem suave. Beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Bem envelhecida. Aqui. Bacana. Aqui também, uma luzinha. E está aí, galera, o nosso barquinho ao luar. Pessoal, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Como eu falei para vocês, eu já tinha deixado pronto a parte aí do céu, um céu um pouquinho diferente, né, do que eu estou habituado a fazer, mas bem marcado. Por quê? Porque eu ia trabalhar com barco espatulado, então eu quis deixar o céu marcado também. Trabalhamos então dando ênfase aqui no barco, demonstrando como podemos trabalhar com contraste entre luz e sombra e trazer uma composição. Estou separando um pouco mais aqui, tá? As duas cabines, bem forte, bem marcante e ao mesmo tempo suave também com os tons que nós utilizamos aqui. Espero que tenham gostado mais desse vídeo, bem impressionista, bem largado. E aqui no canal a gente sempre traz novidades, está sempre inventando alguma coisa, não só eu, como o professor Marcos Venelli, vocês podem acompanhar nos florais, ele tem se dedicado bastante e podem contar conosco aqui, toda semana tem vídeo novo no canal, pelo menos em 1 a 2 vídeos para vocês curtirem conosco, beleza? Muito obrigado, galera, um abraço, valeu!